Muito bom dia a todos. Queria dizer que isto é uma experiência nova para mim, falar um bocadinho falar um bocadinho da minha música com miúdos mais novos, e então vou tentar ser o mais, mais objetivo possível e falar um bocadinho como é que comecei. Eu chamo-me Camané e tenho 56 anos e a minha profissão é fadista, sou cantor de fado. Eu, quando era no início do meu conhecimento do fado, eu era muito jovem, tinha para aí 5, 6, 7 anos e em casa dos meus pais, o meu bisavô cantava fado, o meu avô cantava fado, o meu pai trauteava fados em casa, toda a família tinha discos de fados. Eu tinha um giradiscos e não tinha discos sem ser de fado, portanto, ouvia fados todos os dias. Portanto, pareceu muito estranho aquela música no início. Eu ouvia e ficava... não achava muita graça, honestamente. Mas depois... E tinha 4 discos que não eram de fado, que era um disco do Frank Sinatra, que tinha o My Way e o Strangers in the Night, e tinha um disco dos Beatles que tinha o Don't Let Me Down e o Oh Darling. Tinha um disco do Aznavour, que tinha o Mourir d'Aimer e o Non Je n'ai rien oublié. E pronto, eu ouvi esses discos várias vezes, compulsivamente, mas depois, claro que não podia estar sempre a ouvir aqueles discos, e comecei a ouvir os discos de fado. Ouvi a Amália, o Carlos do Carmo, Maria Teresa de Noronha, o Fernando Maurício, o João Braga, o João Ferreira Rosa, todos os géneros de fado, que havia fado mais do povo, o outro fado mais marialva, ou mais ligado a outros estratos sociais, não é? Porque havia fados de todo o lado. E eu ouvi compulsivamente, comecei a ouvir e comecei a decorar as músicas do fado tradicional. O fado tradicional tem imensas músicas, que são músicas que foram cantadas com histórias diferentes por vários cantores, portanto, como acontece nos blues, há várias opções musicais conforme a letra mais alegre é para o fado de moraria, por exemplo. A letra menos alegre... Eu lembro que quando comecei a cantar, um dos primeiros fados que eu aprendi a cantar foi o Fado Isabel, do Fontes Rocha, que era... a letra dizia: quando qualquer fado soa, é voz, é tradição, é toda a velha Lisboa a chorar uma oração. E a música é: quando qualquer fado soa, é voz, é tradição, é toda a velha Lisboa a chorar uma oração. Pronto, isto é um bocado do fado, não é? E este fado, depois eu cantei com uma letra que tinha a ver com a minha idade, não é? Não cantei com esta letra, lembro perfeitamente. E hoje em dia, por exemplo, canto o Fado Isabel, a mesma música, não é? Com um poema do Fernando Pessoa, que é: quando a dor me amargurar, quando sentir penas duras, só me podem consolar teus olhos contas escuras. Só me podem consolar teus olhos contas escuras. Portanto, a ideia dos fados tradicionais tem a ver... E depois a música ganha uma história diferente. Porquê? E a própria música se transforma um pouco, porque é o registro emocional do poema, da história que se está a contar às pessoas, que transforma um bocadinho a música, porque a música tem várias opções, aquilo funciona como um show musical, não é? Pronto, eu nessa altura fui fazendo as minhas experiências. O meu pai, eu às vezes não me lembrava do título da música, o Fado Rosita, o Fado Isabel, o Fado Três Bairros, ou o Fado Bailado, ou o Fado Rosa,
ou o Moraria, ou o Fado Menor. Portanto, havia esses fados todos, muitos mais, são mais de centenas. Mas na altura o meu pai trauteava-me a primeira frase musical de um fado tradicional, e eu, como tinha ouvido muito e tinha decorado as músicas e aquela estética musical, eu já sabia dizer: o meu pai cala-se. O meu pai calava-se, porque eu já sabia o resto da música. Pronto, e aos poucos fui com os meus pais, como hoje em dia vamos ao cinema, eu ia aos fados à tarde, às coletividades, havia fados nas coletividades, e era engraçado porque havia uma grande proximidade, não é? E eu era capaz de estar em casa a ouvir os fadistas, a ouvir a Amália, o Carlos do Carmo, o Fernando Maurício, o João Braga, a Maria Teresa Noronha, e lembro perfeitamente de ir com os meus pais às coletividades à tarde e ouvir esses fadistas cantar. Lembro, até a própria Amália acabei por encontrar um dia numa casa de fados e estar sentado ao pé dela. E todos os fadistas, esses que eu ouvia cantar nas casas de fado, em casa, depois ouvi nos sítios onde fui à noite sair com os meus pais, ou à tarde, porque havia muitas tardes matinés de fados, mas também havia noites ao fim de semana. Como hoje em dia se vai jantar com o pai ou com a mãe a um restaurante, eu ia a um restaurante eram fados, onde havia fados. E houve um dia que eu cantei um fado desses, tradicional, mas com uma letra nova, uma letra que não era tanto para pessoas mais velhas, era uma história meio irónica, e cantei esse fado num restaurante a seguir ao almoço, e havia um amigo do meu pai que era fadista e que apresentava fados nas coletividades, e disse que era bom eu ir à noite do fado cantar. Eu, na noite do fado, cantei o fado Rosita, que é um fado tradicional, e fui cheio de medo de cantar para o palco. Lembro perfeitamente de tremer, das pernas a tremer, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de... acho que nem passou totalmente. Antes de entrar no palco fico sempre com medo, ainda hoje. Mas lembro perfeitamente que foi uma noite fantástica, porque cantei e fui super aplaudido e fui considerado pela imprensa na altura. Isto foi em 1977, eu tinha 11 anos. E fui considerado pela imprensa a grande revelação do ano. Uma coisa... E fui muito, muito aplaudido, mas mais do que isso foi fantástico ouvir nessa noite encontrei os grandes fadistas, estava na grande noite do fado, no Coliseu dos Recreios, encontrei a Amália, vi o Carlos do Carmo, vi o Fernando Maurício, aqueles fadistas que eu ouvia, o Alfredo Marceneiro. Eu lembro perfeitamente que nessa noite a Amália foi convidada para cantar na noite do fado, e toda a gente pensava que ela ia cantar 1 ou 2 fados, porque eram muitos fadistas, e ela cantou 17 fados. Portanto, eu tive a oportunidade de ouvir um espetáculo, pela primeira vez, com 11 anos, um espetáculo de uma grande artista, foi fantástico. E pronto, e continuei a ouvir, a aprender, a ir aos fados ao fim de semana, a ir à escola também no dia de semana, fazer o que toda a gente, todas as pessoas fazem, mas os miúdos na altura. E então, ao fim de semana, normalmente, ia aos fados, como, por exemplo, há miúdos que eu tenho um filho com 3 anos e outro com 8 meses. Não tenho, pronto, fui pai tarde, tenho 56 e pronto. E o meu filho com 3 anos e meio todas as segundas-feiras vai estudar música, iniciação musical. E a minha iniciação musical era aquela música, era fado, porque tinha a ver com toda aquela influência que eu tinha dos meus antepassados, não é? E pronto. E então,
houve esse percurso, eu fui cantando e interiorizei todas as formas do fado e um pouco daquilo que poderia vir mais tarde, que eu não sei se podia ou não acontecer, mas a minha forma de aprender e de conhecer esta música. E acho que foi suficiente, foi muito suficiente estes encontros todos, o facto de ouvir muita música e muito fado, não é? Porque eram os discos que eu tinha em casa, ajudou-me depois a ficar em mim esta forma de canto que é o fado. Depois, depois havia sempre, até aos 12, 13, 14 anos, alguns fadistas mais velhos que me convidavam no espetáculo deles para eu cantar 3, 4 fados, a Cidália Moreira, o Fernando Maurício, uma série de fadistas que me convidavam para eu cantar um ou 2 fados, como convidado, não é? Porque eu era uma criança, não é? E depois houve a transição de voz, portanto, quando se tem para aí 13, 14 anos, a voz vai se transformar. E eu não conseguia cantar, porque não tinha dificuldades, porque tinha aquela afinação, a voz de criança, e depois passar para a voz de adulto. E isto para mim foi difícil, não conseguia cantar da forma que eu pensava, não é? Portanto, aquilo não conseguia, na prática, a voz enrouquecia muito facilmente e as tonalidades da voz estavam a mudar. E então parei de cantar, continuei a estudar, continuei a fazer outras coisas e ouvir outras músicas também, porque eu lembro perfeitamente que o fado era uma música que havia um preconceito enorme em relação ao fado. As pessoas achavam que o fado era uma música de má qualidade. E também havia muitas questões políticas que eu acho que, pelo aquilo que eu vi e que vivi naquela altura, havia pessoas de todos os estratos sociais nas casas de fados ou nos sítios que havia fados. Portanto, não havia essas questões políticas. Mas houve muito preconceito e houve pessoas que não tiveram tempo, músicos fantásticos, que não tiveram tempo de perceber que o fado era uma música cheia de qualidade e de expressão e com imensa qualidade poética também, porque ao longo da história do fado, grandes poetas populares, inclusive, de grande qualidade, escreveram para o fado. Para além dos outros poetas, como o David Mourão Ferreira, o Alexandre O'Neill, uma série que estiveram muito ligados ao fado. Depois, continuei a ouvir outras músicas, a querer ser tudo, a tentar tomar decisões, o que é que eu vou fazer da minha vida. E quando tinha 17, 18 anos, a voz começou a ficar normal. Portanto, comecei a ficar com a voz de adulto, não é? E comecei a conseguir cantar fado outra vez. E fui cantar para uma casa de fados ao fim de semana. E naquela altura estava a estudar à noite e trabalhava de dia durante 1 ano ou 2 no Arsenal de Alfeite. O meu pai arranjou-me lá trabalho, porque eu tinha lá, e eu fui para lá trabalhar. Depois veio a altura do serviço militar, tive que ir para a tropa e nessa altura fui cantar para outra casa de fados. Portanto, estava a cumprir o serviço militar e ao mesmo tempo estava a cantar à noite. Dormia muito pouco, mas foi a oportunidade de cantar para uma casa de fados fantástica, onde tinha os melhores guitarristas de fado, o Fontes Rocha, o Zé Luís Nobre Costa, sei lá, grandes fadistas da altura. E nessa altura foi ótimo, porque comecei como não existem escolas de fado, não é? A única escola de fado que eu tive foi ir cantar nas casas de fado, fazer as minhas experiências com as novas letras, não é? Com os poemas novos, colocar letras novas, já para adulto, não é? Nos fados tradicionais, não é? Quando eu cantava, por exemplo,
o Fado Alfacinha quando era miúdo. Depois comecei a cantar com uma letra do Fernando Pessoa, por exemplo. Fui procurar umas quadras do Pessoa, uns livros de quadras ao gosto popular, que dava perfeitamente, porque eram quadras, cedilhas, quintilhas, decassílabos, que davam para colocar nos fados tradicionais. Por exemplo, cantava o Fado Alfacinha, que é do Jaime Santos. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem um olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Então, são umas quadras, isto é só para exemplificar um bocadinho, são umas quadras do Fernando Pessoa, ao gosto popular, que eu fui colocando, porque ia lendo os livros, encontrava poesia, como via os outros fadistas fazerem, não é? Porque fui ouvindo os discos da Amália, que colocava o Camões, ou no Concovoz, ou colocava o Alexandre O'Neill na Gaivota, ou sei lá, e o David Marão Ferreira também, a Maria Lisboa, uma série de fados que ela cantava. E então eu fui procurando no meu caminho, portanto, fui procurando muitas vezes o Pessoa e outros poetas que havia no fado, que escreviam, também, alguns mais populares que escreviam para mim também. Isso foi acontecendo. Depois fui cantar para o Faia, para o Senhor Vinho. Depois, quando estava no Faia, fui convidado para participar num programa, num espetáculo que era a Grande Noite do Filipe La Féria. E eu tinha imenso medo do palco, porque normalmente nas casas de fado as pessoas estavam mais perto. Apesar de eu ser muito tímido, tive alguma facilidade nas casas de fado, e foi muito importante para ganhar ultrapassar os medos, as dificuldades. E pronto, e a partir daí comecei a cantar, fui convidado, comecei a cantar num palco pela primeira vez. Depois fui convidado para outra peça de teatro, que era uma musical, que era A Maldita Cocaína, e fui lá cantar, fiz esse espetáculo, foi durante um ano, e não tinha editora para gravar o meu primeiro disco, e, portanto andava à procura ao mesmo tempo de tentar ir para estúdio e gravar um disco. Lembro perfeitamente que um dia saí do Faia e desci a rua, isto um pouco antes dessa altura, encontrei o Carlos do Carmo, e o Carlos do Carmo e o José Mário Branco, e que passou a ser e eu convidei, passado algum tempo, o José Mário Branco para produzir os meus discos. E na altura, mas não tinha editora ainda, e um dia, isto em 93 mais ou menos, quem me contou isto foi o David Marão Ferreira, a Amália, que me tinha ouvido cantar nessa peça de teatro do Filipe La Féria, disse que havia um rapaz que estava no bom caminho. Isto foi para aí no final do ano, na passagem de ano de 93 para 94. E passado 3 dias em 94, eu fui convidado para a Amy Valentim de Carvalho, na altura, agora é a Warner, mas na altura era já uma editora muito boa, e tive imensa sorte e fui convidado. Eu disse que já tinha um produtor, disse que era o produtor, e pronto, uma das coisas que eu achei importantes, e muito importantes na música, é quando há um cantor, uns músicos, e um estilo musical, é preciso haver arranjos, mesmo quando é só uma guitarra, uma viola, um contrabaixo, é preciso haver uma ligação entre a voz, o poema, o registro emocional e a música, não é? A música tem que estar, tem que soar, tem que ter uma sonoridade que tem a ver com esse cantor. E isso foi o que o Zé Mário me ajudou a fazer, para além de uma série de coisas, músicas que ele fez, não é?
eu já tinha ouvido algumas músicas tradicionais que ele faz parte de um grupo de pessoas que na altura tinham um certo preconceito em relação ao fado, e depois percebeu que estava enganado, e teve tempo para isso. Teve tempo para isso porque antes disso já tinha produzido discos do Carlos do Carmo. Eu lembro perfeitamente de um fado que me fez perceber que ele tinha uma lógica e percebeu perfeitamente o fado tradicional, que ele fez um fado lindíssimo que é: não cantes alegrias a fingir, se alguma dor existir a roer dentro da toca, deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Pronto, isto foi para... não é... Isto é só para exemplificar. É só para exemplificar. Porque o fado tem uma estética, tem uma maneira. Quando nós ouvimos fado, conseguimos identificá-lo como fado. Quando ouvimos tango, também. Quando ouvimos jazz ou quando ouvimos blues, tem a ver com o ritmo, com uma forma de entoação. Isso tudo nós conseguimos identificar. Não sabemos explicar porquê, mas a verdade é que. E o Zé Mário, este fado, por exemplo, que ele fez, passou a fazer parte, é o fado da tristeza, passou a fazer parte do fado tradicional, já está registado no Museu do Fado como fado tradicional. E pronto, e de repente o percurso começou. Eu lembro perfeitamente que na altura havia um preconceito enorme em relação ao fado quando eu comecei. Não tinha espetáculos, não tinha... Lembro quando saiu o primeiro disco, fiz 2 espetáculos. Então tive que continuar a cantar nas casas de fado, não é? Tive que continuar a ter aquele sítio onde ganhava dinheiro, onde continuava a aprender e cantava. E isto durou alguns 3 ou 4 anos, até 98, e as coisas começaram realmente a mudar. Eu lembro perfeitamente que há um disco que eu faço em 99 ou 2000, ganhei uma série de prémios, prémios da música, que eu acho que, por exemplo, um dos prémios que me fez ficar super contente é ter ganho um prémio num disco de fado no Jornal de Rock, o prémio Blitz, que se chama Trovão. Blitz. E de repente o Globo de Ouro. E tudo no mesmo ano. E mais os prémios da música portuguesa. Portanto, tudo isto, eu achei isto, pronto, já me consegui vingar das pessoas que diziam mal do fado, diziam que o fado não tinha qualidade, que não tinha... Pronto, e não era bem uma vingança, mas eu queria, de repente, perceber que a minha música estava ao lado das outras. Não era nem melhor nem pior, estava ao lado. E isso agradou-me imenso, foi impecável, foi... Pronto, e depois continuei a fazer o trabalho com o Zé Mário, com as pessoas que foram aparecendo na minha vida, que me ajudaram em tudo, que escreveram para mim, que me ajudaram a construir esta forma de cantar e ir evoluindo, porque esta música é uma música que vem evoluindo muito. O fado é uma música que no passado contava histórias que tinham a ver com esse tempo e com essa que retratavam a imagem daquele tempo e do passado, não é? Mas depois vem mudando e nas mesmas músicas, alguns fados nacionais, como eu já exemplifiquei, vão contando outras histórias que têm a ver com o tempo de hoje, não é? Com o tempo que nós estamos a viver hoje, com a forma como como são as imagens todas de Lisboa ou de outras cidades, as relações, o amor, a vida. E há outros fados mais introspectivos, não é? Que falam de sentimentos e que são mais emocionais. O que é que eu posso dizer mais?
O Zé Mário fez fados lindíssimos para mim, ajudou-me imenso na forma como eu hoje canto. Mas pronto, o Zé Mário infelizmente faleceu, mas continuou a estar sempre presente na minha forma de fazer música e de cantar fado. E o último disco, por exemplo, é um disco em que eu falei com um grande músico que eu gosto imenso, que é um dos melhores compositores e também músicos de jazz que há em Portugal, que é o Pedro Moreira, e lembro perfeitamente que ele começou a gostar do meu trabalho também porque ouvia muito os meus discos com o Zé Mário. Então houve ali uma ligação muito forte e claro que por um lado eu continuei a cantar algumas músicas novas, inclusive algumas músicas que não fazem parte do repertório do fado, mas uma das coisas que também existe no fado é músicas novas que são transportadas para este ambiente musical que é o fado, não é? Por exemplo, eu lembro, o Pedro Brunhosa fez uma música a falar de Lisboa e a falar do Campo Grande. O Jorge Palma fez uma música a falar de uma história de amor. E eu fui transportando essas músicas para o meu registro, que é o fado, não é? É transportar um bocadinho para aquela entoação, para esta estética. E foi muito interessante fazer isso, foi muito... e continuei também naquele registro do fado tradicional, portanto, misturando um pouco as coisas. Por exemplo, a minha mulher, a Mariana, foi assistir numa biblioteca a um grande ator e, na altura, também encenador, não é? Que era o Jorge Silva Melo, a declamar poemas de um poeta jovem que é o Sebastião Belchior Cerqueira. E gostou imenso e falou-me nele. Eu liguei para ele para saber se ele tinha algum poema que pudesse fazer para fado. E ele disse que nunca tinha escrito para fado, ele tinha feito um doutoramento na Faculdade de Letras e o doutoramento era baseado em letras para hip-hop. E eu mandei-lhe uns fados tradicionais e ele fez 3 fados. Fez um deles, que é o Fado Rosa, do Marceneiro, por exemplo. E ele escreveu um poema lindíssimo para esse fado, não é? Que é o Fado Rosa também é um desses fados tradicionais muito antigo, mas que pode ser transformado, não é? Não é transformado no sentido em que ele tem que deixar de ser esse fado está lá. Mas tem várias opções musicais conforme a tristeza ou a alegria do que é que se está a cantar, não é? E ele fez uma letra, umas quadras lindíssimas que é: às vezes há um silêncio calado dentro de nós, que em silêncio avança e aos poucos nos cansa a voz, que em silêncio avança e aos poucos nos cansa a voz. Pronto, isto é também mais umas quadras. Tudo isto foi acontecendo porque há este passado, há esta ligação muito, muito grande com esta música. Isto acontece noutras músicas. É um trabalho de uma vida, é ir à escola. Hoje em dia já existe no Museu do Fado aulas de fado. Já existem... No meu tempo não havia. No meu tempo eu tinha que ir todos os dias para os fados. Tinha que ir às casas de fado, tinha que... E por um lado trabalhava e por outro lado cantava, não é? Era uma forma de... E aprendia, porque todas as noites ficávamos até às 2, 3 da manhã a conversar com outros fadistas. E eles contavam-nos histórias incríveis e ensinavam-me, porque também essas noites ajudavam-me a ouvir. Eu ouvia os outros, ouvia o que eles diziam, o que eles tinham para ensinar, tudo. Apanhava tudo. E pronto, isto para dizer que tem sido muito bom. Eu espero que seja suficiente aquilo que eu disse, porque tenho muita dificuldade em
em falar em público, honestamente. E há outra coisa que também que está aqui, que é pensar um bocadinho no futuro do fado. O futuro no fado, o fado tem sempre, o futuro é não deixar de ser fado. Há um ritmo, há uma estética, há uma maneira de, é falar o futuro da música clássica, o futuro do jazz, o futuro dos blues, o futuro do rock, do pop. Portanto, nós quando ouvimos um estilo musical conseguimos identificar como pop, por exemplo. Mas também dentro desses estilos mais jovens, rock também é diferente. Tem um ritmo diferente, tem uma entoação diferente. O fado tem um registro muito próprio, muito também. E nós conseguimos distinguir, se ouvirmos um cantor de rock e ouvir um cantor de fado, são diferentes a forma como se canta. E isso tudo é muito importante. E isso é importante manter o tempo, o ritmo, o ambiente musical. É importante, como ouvir música cabo-verdiana, música angolana, música africana, todas as músicas. Eu gosto imenso de Morna, por exemplo, gosto imenso de música, mas e nós conseguimos ouvir, conseguimos diferenciar, não é? E o fado o fado do rock ou o fado da música clássica são coisas diferentes. E é importante nós termos essa memória musical. E o futuro do fado faz assim, não é? É sermos verdadeiros, conseguir manter esse lado. Não é muito. A palavra tradição é um bocadinho. Mas pode-se utilizar aqui, mas é mais do que isso, é manter aquele ambiente musical, aquela estética. E pronto, e aprender, ir à escola. Hoje em dia existem escolas de fado, existe o Museu do Fado que já tem algumas aulas, já existem, então para os músicos, vários músicos de fado ensinam a tocar guitarra portuguesa, viola, mas ensinam fado também. O futuro do fado é isso, é ser fado também. Obrigado.